oportunidade em estarmos mais uma vez aqui com vocês, podemos aproveitar para um momento de reflexão em que nós vamos buscar as raízes das nossas bases espirituais, a partir da compreensão dos temas que a doutrina espírita nos oferece. A doutrina espírita nasceu a partir de questões, a partir de perguntas que foram organizadas por um francês, Allan Kardec, é o pseudônimo, Léon Hippolyte Denisard é o seu nome. Ele organizou as perguntas no século XIX, final do século XIX, já a partir praticamente de 1850, por aí. E nós temos, então, uma doutrina que nos oferece a possibilidade de conhecermos temas sobre a natureza humana, a respeito da sociedade, a respeito dos eventos que nos conduzem para a salvação prometida nas várias religiões. E essa doutrina nos oferece a possibilidade, então, de, através do ensinamento que os Espíritos responderam, trazer uma coerência apropriada ao tempo em que nós vivemos e que podem ser verificados pelas ciências que estão avançando no tempo. Ciências que estavam também em grande evolução no período em que Kardec passou pela Terra. Ali nós vemos, então, um livro produzido inicialmente, o Livro dos Espíritos, que depois foi se desdobrando e outros livros surgiram, entre outros, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem a faceta religiosa dessa doutrina filosófica, que é o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos superiores. E um dos temas que nós trabalharemos essa noite é o tema da indissolubilidade do casamento, assim também como um pouco sobre o divórcio. É importante nós observarmos que toda essa parte, digamos, religiosa, está associada aos ensinos de Jesus. Portanto, é uma doutrina cristã, que apresenta outras faces, do ponto de vista filosófico, mas voltados para compreendermos a vida, compreendermos o espírito, compreendermos o ser humano, compreendermos sobre Deus, sobre Jesus, sobre as missões que os homens vieram realizar na Terra, para que pudessem promover, através do ajuste com as leis humanas criadas pelos homens e das leis divinas, que são chamadas leis naturais ou leis morais, pudessem encontrarmos um caminho para que a humanidade se orientasse e pudesse progredir, entre outras leis, além do progresso, por exemplo. Então, na nossa doutrina, quando nós estudamos um tema como esse, nós verificamos como que esse tema se encaixa dentro da sociedade em que nós vivemos, seja hoje ou outros tempos passados, de maneira que nós possamos melhor compreender, melhor assimilar os seus ensinos e vermos como que nos aproveita o estudo dessa doutrina, como que isso traz para nós paz, como que traz harmonia, como que traz conhecimento, como que pode produzir alguma evolução em nossas vidas, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista espiritual, ou seja, moral. Então nós temos uma passagem interessante que nos traz no capítulo 22 a respeito de não separar o que Deus juntou, que é o título do capítulo. É um texto está escrito em Mateus, né? Diz assim: e chegaram-se a ele Jesus, os fariseus, tentando e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Quem são os fariseus? Ao tempo de Jesus, havia já um grupo de judeus que se notabilizavam pela rigidez, pela forma zelosa com que tratavam a lei mosaica. Mas havia outros grupos também, saduceus, né? Havia os nazarenos, havia os legistas, né? Aquelas pessoas que trabalhavam junto às leis, havia aquelas pessoas que estavam sempre envolvidos com o judaísmo. Então os fariseus é um grupo, digamos, que pertencia ao judaísmo. Então eles sempre preocupados com Jesus, sempre participando com Jesus, sempre trocando ideias com Jesus, também aprendendo, e Jesus sempre procurando, na base, usando a lei mosaica, organizar a visão dos homens do seu tempo, orientar, trazer luz, trazer esclarecimento. Então eles perguntam a Jesus, né, por que pode dispensar a sua esposa. Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? Olha que interessante, porque Jesus já coloca, ele pergunta assim: vocês não leram? Porque eles cuidavam da lei, eles liam, aprendiam, e muita coisa era trazida através da chamada Torá, que é um grupo de livros que pertencem à Bíblia, basicamente a Bíblia judaica. Então ele
fala, não tens lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse, por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher. E serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Porque aí existe uma união. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles. Pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes Jesus. Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio, na base dessa lei, na base dessa orientação a respeito da união, né, que tem natureza divina, a união é de natureza sexual e divina, são dois seres, dois espíritos, com uma função social na sociedade, mas que tem, acima de tudo, uma função espiritual. Renovar na Terra os seres que habitam nela, porque nós somos seres com os corpos perecíveis. Os nossos corpos morrem, falecem um dia. E a Terra tem um objetivo na criação, tem um objetivo na natureza. E esse objetivo é o objetivo um plano divino. Então ele diz, mas no princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. Vamos entender adultério como se fosse alguma coisa falsificada. Ok? E o que se casar com o que outro repudiou, comete adultério. Então não deixa de ser alguma coisa legal. Então a natureza do casamento aqui na Terra, normalmente regido por lei, nos países que estão atualmente, vou dizer assim, avançados também, esse casamento é uma forma da sociedade organizar a família, estruturar a família. Já do ponto de vista divino, está baseado numa lei chamada lei de amor. Então a família, como célula máter da sociedade, como célula importante da sociedade, ela vem organizar a sociedade, de certa maneira, a partir de um núcleo fundamental. E é importante que haja uma união entre os elementos que fazem parte dessa família. E o amor é a lei que une os corações. E também as mentes organizadas na base do sentimento que está no coração, que é o amor. Então é natural que nós possamos compreender que os filhos que vêm a partir dos pais crescem, se desenvolvem, são oriundos dessa relação que tem natureza divina. Mas, por outro lado, se organizam segundo as leis humanas. E, consequentemente, cada sociedade no seu tempo tem leis que são mutáveis, sempre admitidos que possa haver progresso dessas leis. Mas a lei divina, ela é imutável, ela não muda, é na natureza, ela está presente. Então nós temos que entender que as coisas que acontecem na Terra, do ponto de vista legal, né, não coloca necessariamente a divindade, mas as leis deveriam todas caminhar para a lei divina, as leis humanas feitas pelos homens. Mas são leis ainda imperfeitas, mas são necessárias. E atendem a sociedade conforme o progresso, conforme o tempo que esse povo vive. Então, consequentemente, é importante nós percebermos essa sutil diferença. Então, Jesus fala que no princípio não havia, não é, essa necessidade. Mas depois, por uma questão de egoísmo, de orgulho, de concupiscência, interesses pessoais, materiais, as coisas foram se modificando. Então, foram fugindo daquela regra inicial que era unir um homem e uma mulher, para daí nascerem os seres humanos. Então, Jesus chama a atenção que a lei mosaica, percebendo Moisés, que havia necessidade de regimentar, organizar, disciplinar, aquela atividade humana que estava um pouco fugindo do que se esperava dos homens, faz com que se permita que haja esse divórcio, a carta de divórcio, a carta de desquite. Mas simplesmente para evitar um mal maior. Essa é a ideia. Para que as famílias possam continuar com certa harmonia, relativa harmonia. Mas, na base, o casamento seria alguma coisa para se trabalhar, para se conduzir de maneira que prevalecesse no final a lei maior, a lei divina. E as pessoas pudessem, de uma certa forma, sustentar-se emocionalmente, equilibrar-se, organizar-se, experimentarem as suas questões e necessidades recíprocas e trabalharem as suas finalidades para as quais vieram ao mundo. Essa é a ideia básica, fundamental do casamento. Então, quando Jesus chama a atenção àqueles homens, ele observa para eles que é necessário pensar um pouco mais, ir um pouco além. Aliás, Jesus trabalha a lei mosaica, a lei judaica, que é fundamentada lá atrás das experiências
tanto de Moisés, como dos homens, como dos profetas, e depois surgiram outras pessoas trazendo mais contribuições. Os fariseus, por exemplo, são, de certa maneira, como se fossem os pais dos que nós chamamos hoje em dia de rabinos. Os rabinos surgiram a partir dos fariseus. Foi o único grupo dentre os vários grupos que haviam dentro de Israel, mais particularmente de Judá, porque era Judá, no final a capital era Jerusalém, foi Judá que foi liquidado no final por Roma, praticamente. Até o tempo, então, em que foi destruído o templo, esse povo todo chegava e participava de toda a sociedade, e influenciava, era um movimento forte, influenciava o comportamento da sociedade, e zelava pela lei. Chegaram a matar em função em nome da lei. Agora é importante lembrar então que essa questão do casamento é colocada por eles como se estivessem desafiando Jesus para se pronunciar, para encontrá-lo numa espécie de contrapé, sem muito apoio e poder levá-lo à condenação. Mas Jesus se sai dessa forma. Então ele também admite a possibilidade do desquite, porque ele percebe que ainda há muita dureza no coração dos seres humanos. Mesmo hoje em dia, ainda se pergunta, será que uma relação, conforme vai se desenvolvendo, dependendo da situação, das dificuldades, não pode piorar a situação? Então não é melhor então que haja um acerto, um ajuste, para que então as pessoas possam depois retomar esses laços do ponto de vista espiritual, se tiverem devedores ainda, que possam reatar suas relações, mas que possam cada um cumprir a sua vida conforme a sua vontade e seu livre-arbítrio. Mas a lei de amor é que acaba no fim das coisas reunindo todos os seres humanos em nome de uma lei, não é? Que é a lei do progresso, para que todos possam então um dia alcançar a angelitude, todos possam então atender a Deus da melhor forma possível, servir a Deus da melhor forma possível. Então, de certa maneira, nós precisamos observar aí nesse texto a indissolubilidade do casamento como alguma coisa necessária para, dentro da doutrina espírita, também compreendermos. Não é? As pessoas, logicamente, não vão fazer casamento dentro da doutrina, dentro do centro espírita. Mas as pessoas são casadas, as pessoas têm famílias, e essa família é importante dentro da sociedade para a organização da sociedade, para que o trabalho possa encontrar compreensão, entendimento, para que o trabalho possa dar sustentação e as pessoas valorizem o trabalho como elemento de progresso, para que as pessoas possam compreender a questão da religiosidade, que é um canal, um meio de nos ligarmos a Deus e compreendermos a nossa origem, a razão de sermos, de estarmos presentes num lugar como a Terra. Para que possamos estudar uma doutrina como essa dentro de um conjunto receptivo, onde os pais possam educar, orientar os filhos e promover o bem e a paz dentro do lar e na sociedade. Então o casamento é fundamental para a vida, é estruturação para a vida. Mas dentro das relações humanas, conforme o momento que os seres humanos vivem, pode acontecer então o chamado divórcio. Pode acontecer então a separação, para que não haja males maiores, a sociedade não possa prosseguir a sua função, né, de desenvolvimento humano, de progresso e paz. Então nós percebemos nessa leitura a importância desses homens que viviam o tempo de Jesus e que trabalhavam junto a Jesus a própria lei mosaica, que é base para o chamado cristianismo nos dias de hoje. Cristianismo que é base também para o que nós temos de espiritismo nos dias de hoje. Quando Paulo de Tarso encontrou Jesus após a sua morte, ele encontrou em espírito e verdade. Ele tratou com Paulo, desenvolveu com Paulo, e Paulo também depois vai, fazendo na função de missionário, falar sobre o casamento. Ele vai falar sobre o comportamento da mulher na sociedade da época, que a igreja também aproveitou e trouxe muito dessas coisas, a igreja católica trouxe muito para coisas que nós também acabamos, na época, como católicos ou não, participando também. E o espiritismo vem, nessa época, trabalhar essa questão do ponto de vista dos interesses. Então Kardec chama a atenção que os interesses materiais prevalecendo, os espirituais podem sofrer com isso. Então nós vemos que essa parte era muito considerada na época, as pessoas viam muito o lado financeiro do casamento. Viam muito a questão das pessoas progredirem, se associarem para ganhar projeção social. E às vezes se casavam e depois não se entendiam. E aparecia a necessidade da separação. Então a separação surge em função natural, não só no tempo de Moisés, não só depois de Moisés, não só no tempo de Jesus, mas também havia no tempo de Paulo. Então Paulo entendia assim, se houvesse uma pessoa que estivesse entrado, acabado de entrar, a gente chamava, as pessoas chamam de caminho, não havia cristianismo ainda. O cristianismo mesmo surge mais tarde, mais de 2 séculos depois.
Mas existem judeus como Paulo, judeus como Estevão, judeus como Marcos, judeus como Pedro, João, que estão dentro do judaísmo, mas ao mesmo tempo são seguidores de Jesus, conheceram Jesus, viveram com Jesus e aprenderam com Jesus sobre essas questões. Então são esses homens que estão levando à frente os ensinos de Jesus, o evangelho de Jesus. Surgem praticamente nessa época os primeiros evangelhos, vamos colocar assim, evangelho de Marcos, né? Evangelho de João, evangelho de Mateus, evangelho de Lucas, vamos colocar assim, Jesus segundo Lucas, segundo Marcos, segundo Mateus, segundo João. Então, essas expressões todas aparecem nessa época e muito espiritual acha-se presente nos ensinos de Jesus. O chamado Pentecostes é como se fosse uma festa dos Espíritos junto aos discípulos de Jesus e ali aparecem manifestações espirituais. Então, a espiritualidade está avançando gradualmente, mas os homens da época, fora esses que tinham essa iniciação junto a Jesus, não tinham noção do futuro, como nós a temos hoje, do progresso. Esperavam que o mundo acabasse em breve. Esperava-se um Messias para libertar Israel daquela situação que era opressiva perante Roma e dominasse o mundo. Não estavam preocupados com paz, com isso, com aquilo. Preocupados com o batismo naquele novo caminho para Deus através de Jesus. Então nós vemos a importância que isso tem em relação ao que nós conhecemos hoje, a respeito da vida, a respeito do batismo, a respeito das relações espirituais, a respeito das doenças, dos processos kármicos. Não havia essa interação, não se percebia a questão da reencarnação ainda necessariamente. A interação entre o quadro de necessidades humanas para progredir e a sua necessidade de empenho, de trabalho e responsabilidades. Casamento é muita responsabilidade. E responsabilidades perante a vida. Então nós percebemos como isso tudo se entrelaça. Mas e a orientação segura para isso? Paulo tinha a ideia de Jesus voltaria ainda em sua vida. Mas Jesus não voltou daquela forma que ele esperava. Que arrebatasse as pessoas que crescem em Deus, crescem em Jesus. Então nós vemos claramente que essas ideias interessam desde aquela época também para todos. E sempre preocupou a sociedade, porque os judeus, quando havia algum toque de egoísmo, de vontade de ver uma mulher mais interessante para ele dava a carta de divórcio. E como é que ficava a sociedade numa dessas? Mas como que as pessoas percebiam isso? Havia escolas que falavam, faz assim. Outra escola falava, faz assado. Essas escolas atendiam interesse daqueles grupos, como dos fariseus, por exemplo. E, consequentemente, havia conflitos. Então, eles procuram o Mestre Jesus para orientá-los. E é Jesus que vem e fala, olha, vocês devem aceitar isso, mas isso não é bem assim. Se vocês forem seguir o que está na lei de Deus, vocês têm que se tolerar uns aos outros e ficar firme no casamento. É mais ou menos essa a ideia. Mas pela aspereza, pela dureza, pela maneira como vocês são egoístas, Moisés teve que dar um jeito. E a lei veio escrita para que vocês possam, então, se ajustar. E o divórcio é outra coisa interessante, porque quando ele chega no momento em que a pessoa não está mais ligada, de certa forma. Os dois, o casal, já não estão se entendendo mais, não estão nem convivendo juntos, muitas vezes, em todos os aspectos, marital ou não. Então o divórcio entra para resolver uma situação legal, vamos chamar assim. Então essas leis, nós vemos a base delas lá atrás, né, surgindo. A lei romana também tinha divórcio, né? Só que a condição da mulher nessa época é difícil, é terrível, é sofrida. Então é o homem que normalmente é mais privilegiado. E são os homens que dirigem esses grupamentos, vamos chamar assim, espiritualizantes, ou ligados a facções religiosas, ou grupos religiosos, como por exemplo dos fariseus. E são eles que procuram destacar-se, ter autoridade moral, vamos falar assim, e até política, para poder determinar os caminhos que o país vai seguir. E eles querem uma liderança no mundo. Mesmo hoje em dia, eles estão tentando ainda se manter como grupamento e tentam fazer suas coisas separadamente, sabendo que são chamados povo escolhido, como povo santo, e que habitaram uma terra santa. Então nós vemos claramente como que as coisas vão se enraizando. Quando chega Jesus, ele começa a mostrar essa lei para as pessoas, mas com uma certa modernidade. Vai haver uma descontinuidade da lei para haver uma nova continuidade numa nova aliança com Deus, sob compreensão espiritual.
E Jesus se manifesta em espírito para Paulo. E é Paulo que vai divulgar para o resto do mundo, saindo fora de Israel, mas também em Israel, essa ideia de cristianismo, que mais tarde vai se chamar realmente cristianismo. Essa ideia dos ensinos de Jesus. Mas de uma maneira totalmente, né, pessoal, sofrida. Um trabalho extraordinário que ele fez, né, divulgando o nome de Jesus como Cristo. Não se interessa tanto por Jesus, com todos os fatos que aconteceram com ele. Lázaro, ele conheceu as irmãs de Lázaro, Lázaro possivelmente, mas não menciona Lázaro. Então eles vão passando ao longo do tempo e vão trabalhando essas coisas de acordo com aquela maneira de trabalhar, de seguir. Mas foi extremamente importante. Turquia, Grécia, Síria, todo o Oriente ali praticamente, incluindo mesmo Israel, foram trabalhados por Paulo. Então nós vemos até Roma, Paulo chegou, Espanha, Paulo passou pela Espanha, como missionário, levando o nome de Jesus e mostrando as coisas que ele pôde mostrar, adequados a essa visão futura, mas uma futura muito próxima dele. Era muito difícil na época, dominada por romanos, influenciada por gregos, e vivendo sobre a influência de judaica, que sempre vai ter judeu no mundo inteiro, em todos os lugares, não é? Com uma tradição pesada, de uma religiosidade extraordinária, uma noção de um Deus único, quando os gregos tinham dezenas de deuses, romanos vários deuses, os orientais muito mais ainda tem 10 mil religiões ou algo assim. Então, a ideia de Paulo nesse mundo efervescente, onde as comunicações, a organização ainda eram um tanto precárias, mas havia organização social política. E a parte espiritual? Paulo trabalha da mediunidade, por exemplo. Entre os de Corinto, na Grécia, existem coisas extraordinárias para conhecermos, que são inclusive muito atuais. Então os ensinamentos que esses homens trazem para nós, inclusive sobre a questão do casamento, é bastante atual. Os ensinos de Jesus são palavras de vida eterna. Então que nós procuremos, se possível, dar uma olhada mais tarde, ou amanhã, ou quando puderem, esse capítulo 22, a indissolubilidade do casamento. É ali verificarmos como que isso se associa à nossa vida nos dias de hoje. Como nós temos nos conduzido ao longo do tempo dentro dessa visão que nós temos da relação marido-mulher, da relação pais e filhos, né? Como que isso nos toca, que parcela chega para nós, que nível de responsabilidade nós estamos lidando com isso na vida atual, como que isso vai impactar-nos para as vidas futuras, ou para a vida futura, ou mesmo nessa vida já, aqui agora. Aqui agora é muito deles, os judeus da época. Mas nós temos um aqui agora, nós temos também uma visão diferente para o futuro nos dias de hoje. Nós temos uma ideia de reencarnação, coisa que nem todos tinham na época. Então nós percebemos que o Espiritismo vem trazer para nós uma visão integrando. Se houve uma descontinuidade judaísmo, cristianismo, parou alguma coisa ali, e o cristianismo começou a puxar e expandir, não é? Depois chegou na África, né? Foi para a Ásia, tal, China, Índia, Japão, blá blá, América, não é? Mas se houve essa descontinuidade, quando chega o Espiritismo, pega a humanidade preparada para uma outra visão. Várias filosofias de desenvolvimento, vários estudos, universidades sendo criadas, indústria sendo projetada no mundo, trabalho para os seres humanos, possibilidades de mais empregos, não é? E por aí vai, a escravatura também. Não é? Então, nós temos um mundo já em outras condições, mas a visão espiritual vem e mexe com todos nós. Nós começamos a aprender um pouco mais sobre nós mesmos, a respeito do nosso passado, a respeito do nosso futuro como expectativa. Então, não é só Jesus está no céu sentado à direita de Deus. Jesus fala, eu trabalho, meu Pai trabalha. Não é só isso, é muito mais. Hoje há comunicação entre os espíritos. Há mensagens que podem trazer consolação. A ideia de Jesus é a lei de amor, justiça e caridade. A ideia do judaísmo era justiça, praticamente. Uma justiça ferrenha, dura de seguir, leis extraordinárias, que era difícil da pessoa acompanhar. O outro mexe mais com a consciência, a pessoa que cria uma noção de o que é espírito, o que é alma, o que é corpo, que importância tem isso? O que vem após a morte, o tempo, como que é o tempo, como que o tempo nos solicita, exige de nós.
Como que o Espiritismo vê essas coisas? Então, a doutrina espírita ela é bastante dentro dessa ideia de continuidade, na descontinuidade que aconteceu e, de repente, abrindo um horizonte de nível variado espiritualmente falando. Desde o tempo que as pessoas lidavam com a Terra, até agora que se sentam, às vezes, num lugar como esse, para ouvirmos falar sobre Jesus. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe as possibilidades da vida. Que Jesus nos abençoe nos dias que estamos por passar. Uma boa noite para todos.